plástico. Bom dia, Bom doutor. dia, Doutor Ibérico Nogueira veio aqui hoje ajudar-nos a esclarecer alguns mitos e a alertar para alguns perigos relacionados com a cirurgia plástica, tão em voga e tão frequente no nosso país e às vezes tão mal praticada, que não é o caso do doutor que temos aqui hoje. E veio aqui também, doutor, e se calhar começávamos precisamente por aí. O doutor deu uma entrevista que eu particularmente achei muito interessante e até bem conduzida à revista Única do Expresso este fim de semana, mas uma entrevista que causou alguma polémica, alguma sensação, digamos aqui, assim, em que o doutor se referia, entre outras coisas, a três mulheres bastante conhecidas da nossa praça. O doutor quer fazer esses esclarecimentos? Vamos a isto. Sabe que eu tenho sempre o maior cuidado em preservar, digamos, as minhas pacientes e não comentar qualquer situação relativamente aos tratamentos que eu tenho efetuado. Mas nestas situações, e às vezes os jornalistas obrigam-nos a tecer alguns comentários sobre qualquer uma destas situações é do foro público e, portanto, eu acho que não cometi nenhum tipo de inconfidencialidade. Sim, são três mulheres que toda a gente... Exato, mas eu gostaria de individualizar um bocadinho, porque no Jornal Calhar 24 Horas eu acho que houve ali uma certa descontextualização de algumas das minhas afirmações, mas eu, sei lá, se me permite... Então vamos a isto. Essa é a citação da revista Única. A Lili Canessas e a Moura Guedes foram casos de plásticas mal sucedidas. Quer comentar? Eu acho que o que eu quis realmente referir nesta entrevista foi que eu tenho um conceito relativamente ao rejuvenescimento facial que passa por tratamentos não agressivos e que, no fundo, se devem limitar a corrigir alguns traços mais decadentes ou mais desagradáveis do envelhecimento. E com menor risco envolvido, se calhar. E com menor risco. E por isso, em relação ao resultado que foi submetido a Dona Lili Canessas, eu devo dizer que aqui não houve nenhuma espécie de paradoxo, nem nenhuma contradição. O que eu disse foi que, sob o ponto de vista técnico, o peeling profundo com fenol a que ela foi submetida teve realmente um resultado dramático, muito importante e que foi um êxito em termos de rejuvenescimento. Agora, é diferente a minha opinião e o conceito que eu tenho de rejuvenescimento, que eu acho que passa por tratamentos muito menos radicais e sem alterar minimamente os traços de expressividade e personalidade faciais. Acha que foi demasiado, ou seja, não se justifica naquela idade parecermos que temos 20 ou 30 anos? Sabe que isto tem muito a ver com o desejo de cada paciente. Eu não aconselho as minhas pacientes a submeterem-se a tratamentos tão radicais. Mas, obviamente, que as pessoas são livres de procurar e de tentar até voltar ao berço, se possível, não é? Eu acho que nós temos fotografias, precisamente, da Lili Canessas. Vamos então ver estas imagens que nós temos da Lili já são depois desse tal procedimento do peeling, mas todos nós nos recordamos, doutor, de como era antes, não é? O que é que, de facto, um peeling, já agora vamos tentar também aqui aprender alguma coisa. A Lili tinha a cara com muitas rugas. O que é que o peeling faz de tão milagroso que permite, de facto, este rejuvenescimento? Este peeling de fenol é um peeling que, no fundo, é uma queimadura química controlada que permite remodelar e rejuvenescer a pele de uma forma muito radical. E, portanto, atua... Estamos aqui a ver antes, que é impressionante. Exatamente, atua eliminando a maior parte das rugas e rídulas e tem um efeito de retração dos tecidos, de modo a produzir, a tratar não só rugas, mas também a flacidez facial. Doutor, mas, e como o Dr. Francisco Ibérico Nogueira diz, vê aqui um aspecto, não sei se negativo ou pelo menos diferente da sua concepção do que é uma intervenção cirúrgica sobre a cara de uma pessoa. O que é que vê de mais negativo numa alteração tão radical? Não, eu devo dizer o seguinte, eu não vejo nada de negativo nesta alteração. O que eu vi de negativo nesta situação foi o aproveitamento um bocado abusivo que foi feito com este resultado, que serviu para uma campanha de marketing muito agressiva que foi feita por uma empresa estrangeira quando decidiu entrar no nosso país. Agora, em relação ao tratamento, eu acho que ela ficou com um rejuvenescimento muito importante e com certeza muito feliz, não é? O senhor acha que as figuras públicas não devem ser troféus dos cirurgiões, que isso não é sério? Eu acho que isso é completamente antiético, pelo menos em relação à minha ética e à maneira como eu fui educado e fiz a minha formação. Eu acho que um cirurgião, para de repente querer ter sucesso, servir-se de pacientes
que operou figuras públicas ou artistas, etc., para se promover, eu acho que isso é antiético, não é? Muito bem. Cada pessoa, de facto, tem na sua profissão a sua conduta. Exatamente. Outro caso falado nesta entrevista à Única, foi precisamente o caso da jornalista Manuela Moura Guedes. Que é uma pessoa porque eu tenho maior apreço e até devo favores, tem-me apoiado a minha carreira ao longo dos anos, mas eu aqui quero explicar o seguinte. A conversa que eu tive com o Bernardo Mendonça, que me entrevistou, foi acerca do facto de, nos últimos anos, praticamente as pessoas de todo o país acham que fui eu o responsável por eventuais alterações que ela tenha sofrido a nível facial. Eu devo dizer, e queria frisar isto de uma vez por todas, que não tive nada, rigorosamente nada a ver com algum eventual tratamento médico ou não médico que ela se tenha submetido e, portanto, não queria ser mais nenhum comentário sobre esta situação. Só em relação a Manuela Moura Guedes, é que o Sr. considera que é um tratamento menos bem conseguido? Não, com resultados dizer, menos bem o conseguidos? que eu acho é que, eventualmente, e aliás a própria doutora Manuela Moura Guedes diz que teve problemas com quistes, etc., e não quero aprofundar o que se passou, e eu acho que o médico ou os médicos ou as pessoas responsáveis por esse tratamento é que deviam assumir publicamente e explicar o que é que aconteceu, o que é que deixou de acontecer. Agora, eu quero demarcar-me dessa situação porque eu não fui responsável por nada disso. E porquê é que acha que isso lhe foi imputado? Porque daquilo que sabemos, até há muitos clientes que entram no seu consultório e que dizem, olha, não, é que é muito aborrecido para mim e um bocado incómodo estar permanentemente confrontado com pacientes que entram no meu consultório e que dizem assim, olha, doutor, eu quero fazer este tratamento X ou Y, mas não quero que faça o mesmo que fez a Manuela Moura Guedes. Ora, eu fico estupefacto com isto, porque realmente eu não sou responsável por esse tratamento. Porquê que acha que isto aconteceu? Portanto, tenho muita pena que isto possa, de alguma forma, incomodar a doutora Moura Guedes, mas eu tenho que defender o meu bom nome e a minha reputação profissional, não é? E de facto, eu não posso assumir uma situação com a qual não tenho nada a ver. Não é? O doutor consegue entender de onde é que isto veio? Não consegue sequer compreender? Quer dizer, eu acho que, não sei, por eu, no fundo, fazer ter algum... ou ter uma ligação, essencialmente na cirurgia plástica, mais na vertente estética, as pessoas automaticamente associam a todos os maus resultados e complicações que aparecem pelo país fora, não é? E nota em relação a este assunto da Manuela Moura Guedes, não nos vamos também estender por uma questão de respeito pela intimidade de cada um, porque Manuela Moura Guedes sempre disse publicamente que aquilo que lhe aconteceu foi um problema de saúde e nós respeitamos inteiramente aquilo que é dito pela jornalista neste contexto. Vamos então à Sinha Jardim. A Sinha Jardim, que é uma amiga sua, pessoal. E relativamente à Sinha, o que eu devo dizer é que em conversa, até um bocadinho em off com o Bernardo, o que eu disse foi que aqui há uns anos atrás, que eu desaconselhei a Sinha de aumentar os lábios. Eu, pessoalmente, devo dizer que isto é uma opinião minha. Não gosto daqueles lábios quando são muito aumentados, porque descaracterizam um bocado a face e dão um aspecto um bocado estereotipado aos lábios femininos. E pronto, eu acho que ela sempre foi uma mulher muito interessante, muito bonita e que não tinha necessidade de aumentar os lábios. Mas as pessoas, lá está, são livres de também não de foi procurarem. Um trabalho seu. Não, também me queria demarcar dessa situação, porque eu muitas vezes, lá está, eu sou confrontado com este tipo de situações e que as pessoas dizem, olha, doutor, a mim não me vai fazer o mesmo que fez àquela senhora ou àquela. E eu às vezes gosto de esclarecer as pessoas, o público, para estas situações que eu acho que podem ser prejudiciais para a minha atividade. Doutor, no seu consultório costuma ser muitas vezes confrontado com este tipo, com pedidos assim um bocado mais estranhos, ou, enfim, com pedidos que o doutor acha que quer ficar igual à Angelina Jolie, está a ver? Não, essas são as situações que os cirurgiões plásticos, quando nós sentimos que há expectativas irrealistas, eu acho que esse é o tipo de paciente que deve ser rejeitado para intervenções cirúrgicas, porque são pessoas que nunca vão ficar satisfeitas com o resultado e depois isso vai ser infernal para o cirurgião, porque vão-se passar anos e anos em que o cirurgião vai ser o responsável pelo insucesso amoroso ou profissional, etc., dessas pessoas. O doutor é dos poucos cirurgiões, neste momento, daqueles que são mais conhecidos, que não faz as chamadas permutas com figuras públicas. Eu acho Ou isso. seja, para as pessoas perceberem como é que isto funciona, e vocês já perceberam lá em casa, há muitas pessoas que são operadas, com toda a legitimidade, e que de certa forma não pagam as cirurgias em função, e nós não estamos aqui a criticar, é um facto que acontece, em função de depois fazerem publicidade ao médico que as operou. O doutor não faz isto. Eu não faço e eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que a cirurgia estética e a medicina estética está-se a tornar um verdadeiro circo, mas não só a nível nacional, a nível internacional. No fundo, está a cair nas mãos de pessoas que não têm a menor formação médica e que se arvoram
em especialistas, como eu há pouco via uma entrevista na televisão de uma pessoa que se agora em especialista em anti-aging, que nem sequer é médico. Em? Portanto, em especialista em anti-envelhecimento. De repente o tratamento da obesidade e da celulite está nas mãos de pessoas que não são médicas, não têm formação médica, submetem as pessoas a tratamentos com aparelhos dos quais não se sabe exatamente quais vão ser os resultados e como tratar eventuais complicações e, portanto, eu acho que está na altura das autoridades sanitárias, médicas, ordens dos médicos, etc., começarem a informar corretamente a população sobre o alcance, os limites, os riscos que correm essas pessoas ao submeter-se a tratamentos em institutos que não têm controle médico. E aqui está em risco a saúde pública. Não invasivas. É uma coisa que nós todos agora ouvimos. Lipoaspiração não invasiva. Isto existe, uma lipoaspiração? Isso é um procedimento que não existe, que não está documentado em lado nenhum do mundo. Portanto, é apenas uma campanha de marketing destinada a atrair pessoas que têm um espírito crédulo e que acreditam no que... Porque hoje em dia o que acontece é que as revistas cor-de-rosa transmitem sonhos a dezenas de milhares de mulheres em todo o país de promessas de milagres que obviamente não vão ser possíveis de concretizar. E eu acho que isto tem que ser, de uma vez por todas, desmistificado. Porque... Doutor, eu peço desculpa por interromper neste ponto e nós vamos explorar isto um bocado mais a fundo. Já percebemos que o doutor nisto tem um ponto de vista um bocado mais conservador que aquele que, obviamente, hoje em dia é regra geral neste meio. O doutor diz que acha mal que os cirurgiões usem, enfim, pacientes mais conhecidas para publicitar o seu trabalho. O seu problema com isto é só pelos perigos que isto pode causar por trazer expectativas erradas? Nessa situação, não é um cirurgião levar à televisão ou uma revista, uma modelo ou uma atriz, etc., que operou para se promover, eu acho que não tem nada a ver com riscos. Tem a ver, para mim, com falta de ética, mais nada. O senhor vê grande diferença entre isto e, por exemplo, uma marca que contrata uma figura conhecida e essa figura conhecida usa essa marca e fala na marca? Mas são situações completamente diferentes, porque a ética na medicina é uma coisa completamente diferente na ética do mundo comercial, das fábricas de produtos cosméticos, etc. Eu, pessoalmente, também acho que é abusiva a forma como é feito o marketing dos cremes, que prometem milagres e lifts. Isso é outra questão que é muito interessante e que já lá vamos. Atenção às senhoras lá em casa, que o doutor tem a opinião de que, já lá vamos, os antissolíticos e todas essas coisas que nos impingem, normalmente não funcionam. Doutor, outro mito, e vamos já, que é para depois passarmos para esta parte mais específica, outro mito e outro boato que o persegue desde sempre é que por ter uma mulher lindíssima e uma filha que de facto também é muitíssimo bonita, são de facto as duas esculturais, aquilo que se diz é: aqui está, 2 obras acabadas do Dr. Ibérico Nogueira. Isto, tanto a mulher como a filha são, portanto, obras esculpidas e o cartão de visita do Soutor. Nós temos aí, penso que, fotografias com a família. Não temos, mas é pena, porque ainda agora há pouco tempo numa revista os vi e muito bonitos. Soutor, o que é que tem a dizer sobre isto? Eu devo dizer que eu não faço comentários sobre a minha família, mas o que eu posso dizer é que isso é completamente falso. Pronto, há mulheres que nascem com alguns genes que são amigáveis, não é? E que fazem com que as pessoas, pronto, cresçam e se desenvolvam de uma maneira esteticamente mais equilibrada, pronto, e outras que não. Agora, isso é completamente falso. Pronto, a imprensa gosta de criar esses mitos, mas que pronto. Se calhar até ao contrário. E às vezes não adianta eu estar aqui a negar, porque pronto, há pessoas que acreditam, outras que não acreditam, mas eu acho que não vou continuar. Às vezes é um bocadinho ao contrário, doutor. Casa de ferreiro, espeto de pau, ou seja... Às vezes é ao contrário. Vamos então à questão que interessa muito às senhoras que estão lá em casa. A questão todas nós, então, antes de começar o verão, começamos a gastar às vezes dinheiro que muitas vezes às vezes não temos e que nos faz imensa falta para outras coisas, em antissolulíticos, agora até há umas gotas que fazem aumentar as maminhas. Eu gostava que o doutor comentasse um bocadinho essas poções milagrosas que nós caímos nesses engodos. Você agora falou numa situação, pronto, aqui há uns anos em Portugal houve uma empresa que, com um marketing muito inteligente, investiu aí muitas centenas de milhares de euros e pôs à venda em Portugal um produto natural que eram umas pílulas que as miúdas tomavam para fazer crescer as maminhas. Não é? E calcula-se que cerca de 100 mil raparigas em Portugal fizeram esse tratamento, vendeu bem. que custou
custava 400 euros. Quer dizer que a empresa, num ano e meio, faturou 400 milhões de euros. Meu Deus. Se hoje em dia for às farmácias ou às grandes superfícies procurar essas pílulas, elas já não estão à venda. Foi um fenómeno. Neste momento, essa empresa está noutro país qualquer a faturar outros E tantos as euros. maminhas, de facto, Agora, cresceram. aquilo foi um marketing bem imaginado, porque o produto era um placebo. Não fazia nem bem nem mal. E então, havia miúdas a quem as maminhas cresciam porque tinham que crescer, estavam em fase de crescimento. Outras que não sabiam se cresceu um bocadinho ou não. E outras que acharam que o produto nelas não fez efeito. Portanto, Mas menos. não teve responsabilidade para os fabricantes, nem para essa empresa, e permitiu-lhes, pronto, faturar muito dinheiro. Doutor, mas há muitos produtos assim no mercado, não há? Há bastantes, não é? Celulite, doutor. Vale a pena andarmos a pôr cremes ou não? A celulite é digamos, mal. uma situação que é fisiológica na mulher. Todas as mulheres, a partir de uma certa idade, desenvolvem algum grau de celulite, que é Magras e uma gordas, alteração não é? a nível do tecido adiposo e que nós tentamos controlar, mas é um processo muito difícil de controlar e que exige uma associação de uma série de medidas, que desde a dieta, a ingestão de muito líquido, muita água, massagens, exercício, pronto, uma dieta equilibrada, enfim, mais do que cremes. Enfim, agora, dizer que há uma máquina, seja que nome lhe chamar, miraculosa para tratar a celulite ou para fazer perder centímetros, lá está, são manobras de marketing que levam as pessoas a gastar muito dinheiro, quando na maioria das vezes, uma boa dieta resolve o problema com meia dúzia de euros. É muito mais difícil, não é? Essas máquinas, no fundo, servem para justificar os milhares de euros que as empresas cobram para emagrecer as pessoas, mas, no fundo, com uma dieta rigorosa. Porque se as pessoas fizerem essa dieta sem o recurso à máquina e gastarem apenas o dinheiro de uma consulta, têm resultados exatamente sobreponíveis. Claro que há pessoas que vão dizer que não, que têm uns resultados miraculosos, etc. Mas eu, pessoalmente, já tive no meu consultório várias máquinas, já fiz vários testes e devo dizer que até hoje não vi nenhuma máquina que controlasse celulite ou depósitos de gordura com sucesso, de uma maneira visível e com bons resultados. O doutor acha que há algum facilitismo na forma como o mercado funciona neste aspecto? Eu acho que é um facilitismo total, é o que eu estava a dizer há bocado, quer dizer, as autoridades portuguesas que regulam controlam a saúde, pura e simplesmente estão um bocado demitidas das suas funções. Deve haver uma ASAI para a cirurgia plástica? Eu acho que sim, eu acho que a Ordem dos Médicos, o Ministério da Saúde, as autoridades sanitárias deviam exercer algum controle sobre isso e fazer com que, digamos, todo este tipo de clínicas, institutos, etc., tenham um controle médico rigoroso, não é? O doutor aceita, ou já lhe aconteceu aparecer no seu consultório mulheres e homens com trabalhos extremamente mal feitos a pedirem-lhe ajuda para reconstruir um trabalho mal feito? Eu vou lhe dizer, ao longo da aprendizagem de um cirurgião, que é uma longa curva de aprendizagem, todos nós temos erros, maus casos e infortúnios. E, portanto, e azares, não é? E se calhar maus casos que eu tive foram tratados por outros colegas e eu tratei alguns casos e, portanto, nós não somos magos nem deuses, mas o que eu acho que é importante é exercermos uma medicina séria, não é? E que a medicina não se torne um comércio, não é? Nós não somos mercenários, somos médicos e, portanto, temos que defender uma profissão que é muito nobre. Doutor, por falar nisso, o doutor acha que a concorrência é leal no seu meio, ou não? Quer dizer, pronto, nós temos vindo a conversar um bocadinho nesta conversa, a citar alguns casos em que eu acho que existe alguma falta de ética na promoção de alguns profissionais que estão envolvidos, não só médicos, mas pessoas ligadas à medicina estética. E obviamente que existe, como em qualquer atividade profissional, existe concorrência. Eu pergunto isto para saber, quer dizer, mais exatamente, se o doutor, na sua opinião, há pessoas não habilitadas para praticar cirurgia estética a fazê-lo. Claro. Não, eu acho que cada vez mais, um pouco por todo o mundo, a medicina e a cirurgia estética são consideradas atividades rentáveis e são muitas vezes procuradas por pessoas sem formação, às vezes suficiente, essencialmente para corrigir complicações que possam surgir. Porque, por exemplo, existem muitas clínicas em Espanha que dão cursos aos médicos durante um fim de semana de lipoaspiração. E, à partida, parece um processo simples de executar. O médico pode ter uma clínica geral só, mais nada. Exatamente. E, não, as clínicas normalmente são clínicas de cirurgiões plásticos, que aproveitam esses cursos para aumentar a faturação da clínica, não é? Não, o que eu digo é que pode ser um médico sem formação específica nenhuma na área em 2 Exato, dias. um médico começa a fazer, por exemplo, sei lá, não quero citar especialidades, mas um dermatologista ou um fisiatra, etc. De repente
começa a fazer uma lipoaspiração, eventualmente não tem formação para corrigir, por exemplo, uma perfuração abdominal efetuada com uma Pode câmara. acontecer. Não há fiscalização nesta área, Sr. Doutor. Quer dizer, no fundo, os médicos que têm uma licenciatura em Medicina e Cirurgia são responsáveis pelos atos médicos que praticam e, portanto, tem que haver um bom senso clínico e cirúrgico para o médico saber aquilo que pode ou não efetuar dentro da medicina. E o que é certo é que, se por um lado é boa a democratização do acesso às cirurgias plásticas, por outro lado há que termos muitíssimo cuidado com os profissionais que procuramos. E já não é a primeira vez que falamos aqui com médicos, especialistas que nos alertam para isto. Doutor, muitíssimo obrigado Muito obrigado, pela eu. presença. Obrigadíssimo. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado.